Revista CBN. Revista CBN de volta. Temos agora a participação dos ouvintes. Fala ouvinte aqui no Revista CBN. O John Abreu me mandou uma mensagem belíssima aqui um pouco antes de começar o programa. Obrigada, John. A gente vai falar muito sobre isso aqui no final do programa. Vou pegar a tua mensagem como inspiração para a gente conversar com o Rossandro Klinger. A gente vai ter essa conversa aqui no final do programa. E ele começa, eu só dou a dica que ele começa a mensagem dele falando assim: poucas coisas despertam tanta expectativa positiva e esperança em nós quanto os recomeços. Um novo emprego, uma nova semana e, é claro, um ano novo. O Sandro fala exatamente sobre isso. A gente vai conversar, viu, John? Você, com todos os nossos ouvintes e com o Rossandro aqui no final do programa de hoje. Ruth Lima também me mandando aqui uma sugestão de pauta, falando a respeito da questão do protetor solar, que falamos tanto nessa época do ano. Ela fala aqui que ela gostaria de ver o protetor solar sendo classificado como um medicamento genérico. Por que ela fala sobre isso? Tanta campanha para alertar quanto ao perigo dos raios UV, câncer e tudo mais. E o protetor ainda é um cosmético, só que é algo de saúde pública, né? É um item de saúde pública. Muita gente não tem como pagar, né, um protetor solar. Então ela lança aqui uma ideia a respeito da campanha protetor solar sendo um medicamento genérico. Acho a sugestão uma boa sugestão. A Ruth Lima, de 74 anos, de São Paulo, manda pra gente esse recado. Ramires Vasques, também na escuta em Brasília. Isaura Ferreira, que eu ouvi a Cássia Godoy falando aqui. O dia começou especial porque eu ouvi a Cássia Incansável Godoy e continua agora com a Pétria _multitarefa Chaves. Obrigada, Isaura, que já comentou em todas as redes sociais. Tem também o Matheus Silva, que responde a minha pergunta do começo do programa, falando que vai passar o Réveillon em casa. Vamos sair, ele mora em São Paulo. O Renato, da região dos Lagos, sentiu a nossa falta aqui no final de semana passado, mas estamos de volta, já começamos o ano trabalhando e assim seguiremos durante todo o ano. Renato, obrigada pela participação. Gilberto Catira também, o Adilson Rui, de Limeira, em São Paulo, ele e a esposa Elide também fazem aqui a nossa audiência. O Miguel Marques fala: Pétria, seria bom ouvir um representante do PT. Acho que não apoio ao projeto de governo é uma coisa de democracia, diz o Miguel Marques, e que vai muito no que explicava pra gente o professor Carlos Melo, que desenhou, né, as duas questões, né? Uma, por um lado, a intransigência de não participar, mas por outro lado também uma atitude que é também da democracia, como explicou o Carlos Melo, professor cientista político. Tá, Miguel? Obrigada pela mensagem. Gilberto Catira também fala por outro lado, ele diz o seguinte: não vejo com bons olhos essa decisão do PT e do PSOL em não participar da posse do presidente eleito. Justo eles que passaram as eleições todas falando em democracia e postura republicana. E agora essa conversa de resistência. Ele diz aqui: isso é um ranço, acho que a oposição não é torcer e colaborar pelo pior. Cadê a democracia? Temos aqui os nossos ouvintes de todos os lados aqui refletindo a respeito dessa questão. A Isaura Ferreira está dizendo também, comentando a fala do professor Carlos, que isso pode ser uma prática, mas em algum momento isso tem que ter fim, ou então nunca o Brasil vai sair do atoleiro que está. Você também pode participar, como os nossos ouvintes fazem aqui no petria@cbn.com.br. Daqui a pouquinho, depois das nossas entrevistas e análises dessa meia hora, também vou fazer o registro de você que participa no Instagram e no Twitter, no @PétriaChaves e no twitter.com/PétriaChaves também. 12:42 agora. Revista CBN Internacional. Ainda falamos a respeito do nosso presidente eleito, do que será 2019, e uma das questões colocadas nessa semana, nesse fim de semana já, foi o encontro de Jair Bolsonaro com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Em discurso na sinagoga de Copacabana, o primeiro-ministro israelense chamou o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, em hebraico de mito, provocando um coro entre os presentes. Em retribuição, Bolsonaro disse que Netanyahu é um exemplo de patriotismo, abnegação e trabalho pelo povo, por aí segue. É uma aproximação que vem sendo feita desde a campanha, muito antes aí Bolsonaro já dava indícios dessa aproximação com Israel. E por falar nesse assunto, nós conversamos agora com o cientista político Maurício Santoro, também professor da UERJ. Professor Maurício, boa tarde. Boa tarde, Petra. Tudo bem? Tudo ótimo. É interessante essa aproximação, essa visita também de Netanyahu ao Brasil.
o fato de chamar Bolsonaro de mito, temos também do outro lado um fato importante também nesse final de semana, que foi a morte de Amos Oz, talvez o principal intelectual israelense, que falava muito e tinha um discurso muito contra o que coloca Netanyahu. Queria que o senhor analisasse essa aproximação do Brasil com Israel, o que isso deve render também para 2019? Pois é, isso vai ser um dos grandes temas da política externa do Bolsonaro. Visto pela primeira vez, nós vamos ter Israel ocupando um lugar de destaque na diplomacia brasileira. E essa aproximação vem aí por várias razões, né? Primeiro, ela está de acordo também com uma diretriz do Bolsonaro de buscar uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Então, Israel e os Estados Unidos apontam aí como os dois parceiros preferenciais do futuro presidente. Tem uma questão religiosa. Quer dizer, um dos grupos de apoio mais importantes do governo Bolsonaro vão ser os evangélicos, né? E eles têm uma relação forte com Israel. E na própria pré-campanha, o Bolsonaro viajou até Israel, foi batizado no Rio Jordão. Então, são várias diretrizes que apontam para essa aproximação. Agora, ela é algo que tem que ser visto também com certo cuidado, porque o Brasil tem muitos interesses políticos e econômicos entre os países árabes, em particular interesses ligados ao comércio exterior, à exportação do agronegócio. E o que a gente pode falar a respeito? Por exemplo, a gente teve essa semana a questão do Bolsonaro avisando e comentando que vai ter um programa de dessalinização aqui no Brasil. Houve críticas também, professor, porque se dizer que o Brasil já tem um programa desse, até feito pela Embrapa, criado pela Embrapa. O que de positivo a gente pode ter nessa ligação e o que nem tanto, que é uma aproximação que pode até ser um pouco uma aproximação forçada, né? Uhum. Bom, o que aparece de mais positivo é a possibilidade de projetos de cooperação entre Brasil e Israel no campo da educação, da ciência e da tecnologia. O presidente eleito falou muito na questão da dessalinização, da irrigação, inclusive é uma área onde o Brasil e Israel já cooperam bastante. Mas eu ressaltaria um outro tema, que é a questão da tecnologia de informação, da informática, que é um campo onde Israel progrediu muitíssimo nas últimas décadas, hoje é uma referência internacional, e onde há possibilidades muito interessantes, né, de uma aproximação com o Brasil. Também de nós aumentarmos os intercâmbios dos estudantes brasileiros em Israel, né, e vice-versa. Quer dizer, são áreas onde, de fato, há muita possibilidade de crescimento. O que aparece como complicado? Primeiro, a questão do comércio entre os dois países não é muito grande. Israel não está sequer entre os 30 maiores parceiros comerciais do Brasil. O Brasil basicamente exporta para Israel carnes e importa produtos químicos, fertilizantes, quer dizer, questões, um comércio muito ligado à agricultura. E acho que há uma possibilidade limitada de crescimento desse comércio, ainda que haja um acordo de livre comércio entre os dois países há mais de 10 anos. E o segundo ponto, que realmente é muito controverso, é o Brasil reconhecer Jerusalém como a capital. Desde que Israel foi criado, em 1948, o Brasil, assim como outros países, optou por deixar a questão de Jerusalém em aberto, como algo que vai ser resolvido por negociações diplomáticas internacionais, e não por uma decisão unilateral do governo israelense ou do governo palestino. Então essa é uma posição que o Brasil tem mantido há 70 anos, e que, a meu ver, tem servido bem ao Brasil, possibilitando uma diplomacia brasileira no Oriente Médio, tanto com Israel quanto com os países muçulmanos, mais equilibrada, obtendo o máximo possível de benefícios de todos os lados, sem embarcar nesse conflito muito feroz, muito difícil de resolver, que é o conflito árabe-israelense. Me fala uma coisa, professor, e esse é um ponto talvez dos mais importantes. Num primeiro momento, Bolsonaro declarou essa grande admiração em relação ao governo de Israel, ao país de Israel. Agora, num segundo momento, ele já percebeu que não é tão simples isso exatamente como o senhor coloca. O senhor acha que o Bolsonaro já está revendo a maneira como ele se coloca em relação a essas relações internacionais, aos países árabes? Ele já está entendendo que vai ter que dialogar de uma outra maneira? Eu creio que sim, e aí não tanto a posição do presidente eleito, mas muito a posição de outras pessoas dentro do governo, particularmente os militares. O vice-presidente eleito, o general Mourão, tem feito várias entrevistas, várias declarações,
reconhecendo a complexidade dessa situação, né, de que é difícil para o Brasil ter alinhamentos automáticos com qualquer país, tem que se pesar muito bem quais são os benefícios e os problemas para o Brasil. E no caso do Oriente Médio, especificamente, há uma relação comercial muito forte do Brasil com os países árabes. O comércio brasileiro com esses países é mais de 10 vezes maior do que ele é com Israel. Eles são um dos principais mercados das exportações de carne brasileira, então também tem que se ver com cuidado, não tomar nenhum gesto que possa prejudicar o relacionamento com esses países. E a própria questão de um papel que o Brasil tem desempenhado em várias missões de paz no Oriente Médio. Por exemplo, já há vários anos, o Brasil comanda a parte naval da missão de paz da ONU no Líbano, que é uma missão feita exatamente para impedir ataques terroristas de grupos do Líbano para Israel. No passado, nos anos 50, o Brasil teve também um papel importante na missão de paz entre o Egito e Israel. Quer dizer, é um patrimônio diplomático de muitas décadas, que vem aí desde os anos 40, né, e que é importante para o Brasil manter, desenvolver, aprofundar. Ainda que eu seja um defensor também de uma maior cooperação do Brasil com Israel. Acho que há muitos pontos a serem ganhos aí, principalmente, como eu dizia, na área de educação, ciência e tecnologia. Muito bom. Uma última pergunta, professor, até respondendo aqui aos nossos ouvintes, e sempre que falamos a respeito dessa aproximação, ouvintes mandam essa pergunta como reflexão, tocando no ponto também do que o senhor disse, da difícil negociação entre países árabes, a questão de Israel. O ouvinte Rogério exemplifica isso, perguntando se essa aproximação com Israel, inclusive com mudança de embaixada, não pode colocar o Brasil de alguma maneira em risco por causa dessa posição. Com certeza, né? O caso da mudança de embaixada, do reconhecimento de Jerusalém como a capital israelense, seria a medida mais controversa em todo esse pacote. Então, para que a gente possa ter uma ideia de quanto isso é polêmico, a ONU reconhece 193 países e só 2 deles colocaram embaixadas em Jerusalém, os Estados Unidos e a Guatemala. Então, assim, há algumas razões muito importantes pelas quais esses 190 outros países, né, têm uma relutância em fazer isso. Não é justamente essa questão de que o conflito árabe-israelense é muito complexo.